tarde, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem um bloco bem fácil, bem simples, para vocês poderem executar na casa de um bloco aqui de coração, que com ele você pode executar uma almofada ou até mesmo um caminho como este aqui, ó. Vamos lá fazer o nosso bloquinho? Para a gente começar a montar o nosso bloco de coração, nós vamos precisar primeiro cortar apenas duas cores do tecido, tá? O tecido que será a base, quando eu falo base, é este pano que vai ficar ao redor do coração. Eu vou cortar 4 vezes de 8,5 centímetros por 8,5 centímetros. 4 vezes de 8,5 por 8,5 e uma vez de 16 por 16. Dando continuidade, vamos cortar agora o tecido floral, que será o centro, será o próprio coração. Eu vou cortar 2 vezes de 15 por 15 e vou cortar uma vez de 16 para 16. Lembrando que essas medidas que eu passei são para vocês fazerem apenas um bloco. No caso de vocês que querem montar o caminho, como foi mostrado no início do vídeo, esse caminho tem aproximadamente 1,40 m, tá? Eu vou ter que pegar todas essas medidas que eu falei para vocês e vou multiplicar cada medida dessa por 4. Então, o que eu vou precisar cortar para fazer o caminho? 16 vezes de 8,5 por 8,5 do tecido de base, 4 vezes de 16 por 16 do tecido de base, 8 vezes de 15 por 15 do tecido floral e 4 vezes de 16 por 16 do tecido floral. Para os entremeios, quando eu falo entremeios, são esses tecidos, o rosa e o verde, que foram colocados em todo o caminho, tá? Exatamente para esse caminho, vocês vão precisar cortar 6 vezes de 7 por 15 do tecido rosa e 6 vezes de 7 por 15 do tecido verde escuro. E o border, que vai pegar o comprimento todinho do seu caminho, ok? Será de 6 centímetros. Para a gente iniciar o nosso bloco, eu vou começar por esta parte de baixo do coração, tá? Aonde eu vou pegar aqueles tecidos de 16 por 16 que eu cortei. Vou pegar o tecido de base, tá? Vou virar do avesso e eu tenho que fazer uma marcação na minha diagonal, para que eu possa costurar um pé de máquina da diagonal para a direita e um pé de máquina da diagonal para a esquerda. Para as pessoas que têm a régua de margem dupla, elas vão posicionar exatamente o risco da régua de margem dupla e vão riscar uma margem para a direita e uma margem para a esquerda. Se você não tem essa régua de margem dupla e você tem a régua palito, que é uma régua fininha, onde tem apenas uma parte dela, você também pode fazer. Você risca o meio do seu quadrado e você coloca aquela sua régua simples de um lado e risca. Põe aquela sua régua de uma margem só do outro lado e risca. Se você ainda também não tem a régua palito, não tem problema, tá? Se você for pegar na sua régua, você vai marcar 0,75. Você tem 1 centímetro, você tem meio centímetro e você tem 0,75. Então, você coloca lá no risco que você fez ao meio, você coloca uma margem de costura de um lado e risca, e uma margem de costura do outro lado e risca. Feito isso, vamos colocar frente com frente do tecido riscado da base com o tecido floral e vamos alfinetar. Procurem prestar atenção que
o tecido tem que ficar certinho com o outro tecido. Não pode sobrar nada, tá? Eles têm que se encaixar, olha, e ficarem certinhos para poder dar certo. Vamos para a máquina agora? Então, como eu falei, a peça tá alfinetada, né? Tem que estar certinho um pano no outro, não pode estar sobrando nada. E aí eu vou lá e vou costurar em cima daquela margem que eu marquei. Dou retrocesso, costuro um lado. Costuro o outro lado. Bem, com a peça costurada já, né, um pé de máquina de cada lado a partir do meio, eu vou cortar, separar ao meio. Separando ao meio, eu vou ao ferro vincar sobre a base verde e sobre esta base verde. Após passar, veja bem, já estamos com a nossa parte de baixo do coração pronta. Agora vamos executar a parte de cima. Vamos separar e vamos executar a parte de cima. Na parte de cima, eu quero que vocês peguem os 4 quadrados da base e mais os 2 quadrados florais de 15 por 15. Vocês vão virar todos eles ao avesso e vão riscar a diagonal de todos esses quadradinhos de 8,5 por 8,5. Com os 4 quadradinhos riscados na diagonal, eu quero que vocês prestem atenção aqui no nosso bloco. Se vocês observarem, os quadrados, os triângulos aqui de fora estão menores do que os de dentro, né? Isso porque eles foram costurados primeiro, para depois a gente costurar os de dentro, ok? Então, eu vou pegar os meus 2 quadrados de 15 por 15, vou posicionar um quadrado de 8,5 por 8,5 aqui e um quadrado de 8,5 por 8,5 aqui. Vou alfinetar, vou à máquina e vou costurar sobre essa reta diagonal que eu fiz em cada um deles. Vamos lá, vamos então costurá-los, né? Lembrando sempre do retrocesso. E o próximo. Voltamos à placa de corte. É o seguinte, então nós fizemos a costura, como vocês podem ver aqui ficou com um pano duplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou acabar cortando esses 2 panos. Normalmente a gente corta esse pano do meio e deixa esse, mas como esse pano ele é transparente, tenho a impressão de que as flores vão aparecer, então eu vou cortar esses 2 tecidos. Vou colocar uma margem de costura e vou cortar. Vou colocar uma margem de costura e vou cortar. Agora, eu vou ao ferro passar esse triângulo desta forma aqui, ok? Após passar, então, no ferro, vamos colocar o outro quadrado sobrepondo esse triângulo. Prestem atenção no risco, tá? Esse risco tem que ser colocado exatamente nesse sentido, que é para depois eu passar e ele ficar assim. Se você colocar ao contrário, ele vai virar ao contrário. Então, prestem bastante atenção.
Vamos alfinetar e vamos para a máquina costurar essa parte agora. Vamos lá então, meninas, do mesmo jeito, olha, aonde acaba um tecido, acaba o outro, tá? Eles não podem ultrapassar o limite deles. Vocês vão costurar em cima do risco, tá bom? Prestando bastante atenção aqui, ó. E ao outro lado. Mesmo jeito, vou cortar deixando uma margem de costura só, de um lado, e uma margem de costura só do outro lado. Vou ao ferro e vou passar, ok? Parte de cima do coração pronta. Parte de baixo do coração pronta. Muito bem, o que vamos fazer? Vamos unir essas duas partes e vamos unir essas duas partes. Aqui e aqui. Passando um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui. Bom, então eu gosto de primeiro começar por aquela pontinha para ver se deu certo a emenda da costura, antes de eu continuar, né, a costurar a peça toda. Então eu venho aqui e olho se deu certinho. Se deu certinho o meu encontro de costura, aí eu termino de costurar o resto, tá? Não faz mal aí depois, mesmo que eu comece pelo outro lado, não tem problema, porque ali a minha emendinha deu certinho, é isso que eu quero. Que dê certinho ali. E da mesma forma nesta parte, ok? Eu quero que a costura bata certinho aqui. Então, eu vou primeiro costurar aqui pra ver se deu certinho. Pra não ficar desmanchando, né? Toda hora. Se não deu, eu vou lá, desmancho e refaço. Então, venho aqui, só olho aquele pedacinho que eu quero que dê certo. Ó, bateu certinho a costura? Aí, eu vou lá e costura todinho, tá bom? O lado inteiro. Muito bem, costurei, né, as duas partes. Qual é o meu próximo passo? Será juntar essas duas partes, ok? Vamos cortar essas linhas que ficam nos trabalhos, né, para não atrapalhar a gente na nossa costura, para não ficar feio. A gente corta tudo isso. Vou emendar agora uma parte na outra, ok? Como que eu posso fazer isso? Eu posso tanto abrir essa costura no ferro e abrir essa costura no ferro, como eu posso tombar uma para um lado e tombar a outra para o outro lado, tá? Eu vou optar, no caso, em abrir, tá? Para não ficar aqui no final do trabalho e aqui uma costura muito grossa, tá? Então, eu vou abrir as duas costuras no ferro. Então, eu vou abrir um lado e vou abrir o outro. Aproveito e já passo a minha peça de um lado e já passo a minha peça do outro lado. Uma parte na outra, começando a alfinetar primeiro este meio aqui, ó. Eu preciso que este meio esteja 100% correto a costura dele, tá? Então, eu alfineto primeiro esse meinho e depois eu alfineto o resto e vou pra máquina. Bom, então, como eu falei antes, eu vou primeiro costurar essa parte aqui, tá?
para ver se a minha emenda de costura deu certo, para depois eu costurar o resto. Senão eu tenho que ficar desmanchando um pedaço muito grande se não bateu a costura direitinho. Ó, costura bateu direitinho. Aí eu vou lá e eu costuro essa parte inteira. Tá aí do mesmo jeito, vou lá no ferro e vou abrir essa costura. A nossa peça pelo avesso, passadinha, e a nossa peça pelo direito, passadinha. Bem, tendo nosso bloco montado, a partir daqui vocês podem criar várias outras peças. Vocês podem montar 4 blocos desse e posicionar formando um caminho quadrado. Vocês podem montar uma capa de uma almofada, colocando mais tecidos em volta. Ou a sugestão que eu vou dar hoje é o caminho que eu fiz, tá? Onde eu usei 4 corações, sendo 2 virados de um lado e 2 virados do outro lado. Para que eu monte agora eles, o que eu preciso? Eu preciso daquela outra parte que eu mostrei para vocês, dessas peças cortadas, que são 6 peças de 7 por 15 do verde escuro e 6 peças do rosa de 7 por 15, que elas serão unidas entre elas, né? Uma de cada cor. E eu vou costurar esta parte nesta e vou inverter lá em cima e essa nessa. Montei a minha primeira parte do meu caminho, ok? Então, vamos lá. No primeiro coração eu vou colocar o rosa à direita e o verde à esquerda e vou inverter na parte de cima, o rosa na esquerda e o verde na direita. Costuro outro bloco de coração. Vou lá e coloco na parte superior desse outro bloco o verde, o rosa invertido e o verde invertido. Montei esse jogo de corações para este lado. Agora, vou repetir essa sequência que eu fiz. Eu repito novamente nos outros 2 corações. Rosa à direita, verde à esquerda. Vou inverter na parte superior do coração o verde à esquerda e o rosa à direita. Vou unir o segundo bloco de coração e vou costurar invertido aqui o rosa à direita e o verde à esquerda, montando este jogo e este jogo. Eu vou unir os 2. Unindo os 2, eu consigo terminar de montar esse caminho. O que vai faltar apenas é o border. Eu sugeri a vocês 6 centímetros, o meu tá um pouco menor, tá? Porque o tecido que eu tinha aqui dava para eu colocar apenas esse tamanho de border com viés. Mas, se ele for mais largo, vai ficar mais bonito. Então, vocês podem cortar ele com 6 centímetros pelo comprimento do caminho inteiro, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre como colocar o viés, vocês podem procurar aí no YouTube, que eu já tenho uma aula explicando colocação de viés, tá? Espero que tenham gostado do bloco de coração. Faremos novos blocos e aguardo vocês numa próxima aula. Até mais!